Tem algumas pessoas falando assim que... Tudo bem? Oi, amigos, tudo bem com vocês? Então, gravar aqui pra vocês tem muito tempo. Assim, confesso, hoje é dia 22 de julho, tá faltando 3 meses pro Enem, e eu acho que eu comecei a gravar um pouquinho tarde, eu poderia ter gravado mais desse ano, mas era algo assim, gente, que eu tava querendo há muito tempo, porque eu fiz aquele vídeo de desabafo sobre solidão no vestibular, e algumas pessoas comentaram pra eu contar mais sobre a minha rotina, mostrar mais sobre a minha rotina, e era algo que eu sempre quis fazer. E aí, dessa vez, me incentivou mais, então agora que estou eu pra começar a conversar com vocês, porque, gente, o processo de vestibular é um processo muito solitário, principalmente se você faz cursinho online igual eu. Ai, gente, é coisa de doido. Enfim, hoje o que é que a gente tem pra fazer? Eu tenho que fazer um simulado. Eu imprimi aqui a prova do Enem 2018 PPL e meus estudos estão sendo baseados exclusivamente em resolver simulados e corrigir eles nesse final de tempo, né? Acho que a gente tá iniciando o segundo semestre do ano, faltam 3 meses pro Enem. E aí, meus estudos têm basicamente sido assim, sabe? E aí, eu vou mostrar pra vocês quando eu for corrigir, porque tem sido um pouco diferente. Claro que eu não indico esse método pra todo mundo. Eu tô no meu 3º ano de cursinho, né? Então, assim, pra mim, quando eu comecei esse ano, eu percebi que não valia a pena voltar do zero, igual eu fiz no meu 2º ano. Eu voltei do zero, literalmente. Comecei a assistir todas as videoaulas de novo, fiz tudo de novo. Me ajudou a evoluir muito, me ajudou, mas tinha matéria que era uma dificuldade minha, que esse ano continuou sendo uma dificuldade. Tipo, mesmo estudando um ano a mais, entendeu? Então, tem matéria que a gente precisa bater mesmo na tecla. Uma das estratégias de prova que eu tenho reparado que faz muito sentido pra mim é, assim, ó, antes de eu começar a resolver mesmo o simulado, eu vou mostrar pra vocês. Se eu tô fazendo simulado em casa, eu faço com post-it. Se é um simulado, por exemplo, no cursinho, eu faço assim no cantinho da prova, sabe? Eu faço 30 bolinhas de matemática e vou marcando quando eu faço uma questão. Depois que eu termino de fazer essas 30 questões de matemática, eu vou pra naturezas e faço 30 questões de naturezas. Depois eu volto para as 15 últimas de matemática e depois as 15 últimas de natureza. Isso tem sido muito bom, porque me ajudou muito a reavaliar meu tempo. Essas 30 questões aqui, eu priorizo fazer as mais fáceis da prova, então eu faço, tipo assim, em menos de 1 hora, é muito rapidinho. E as de natureza também, apesar de natureza ser uma dos lugares que eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas é isso. E, enfim, gente, é basicamente isso, assim, que eu faço a minha prova. Terminei a minha prova exatamente agora. Eu mostrar pra vocês, eu contei pelo YPT quantas horas eu fiz de prova e foram 4 horas e 53 minutos. Então ainda tinha uns minutinhos. E aí, gente, o que eu achei dessa prova? Poxa, eu acho uma prova tranquila na parte de naturezas. Em matemática tem umas questões bem chatinhas, e aí eu demorei um pouco, garrei nessas questões, mas como eu consegui agilizar muito em naturezas, não foi algo que me prejudicou, digamos assim. Mas a cabeça está dolorida, está doendo, e aí agora eu vou corrigir com certo e errado, e aí depois eu faço a correção aprofundada, mas aí depois de eu comer, enfim, gente, de eu viver, porque... Vou mostrar pra vocês que eu pego a minha prova no site do governo mesmo. Aí eu fiz o 2018, tá aqui. Aí aqui eu vou no gabarito. Eu sempre pego o caderno amarelo, não sei porquê. Eu acho que é porque é o primeiro que aparece aqui, ó, segundo dia, amarelo. Enfim, agora eu vou marcando com certo e errado. Eu não me incomodo em ficar mostrando quantidade de acertos, não. Mas eu vi algumas pessoas falando, assim, que não é legal e tal. E aí, enfim, no início, quando eu comecei a gravar conteúdo, eu sempre mostrava a quantidade de acertos, enfim. Só que aí eu vi uma galera falando assim, que não é legal, então vou parar de mostrar, mas se vocês quiserem, gente, enfim, pode... Música.  1 hora e 53 minutos. 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 1 hora e
As impressões sobre o simulado. Quando eu parei de fazer, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu achei naturezas um pouco mais fácil, achei bem tranquilo. Falei, né, que eu achei tranquilo na parte de naturezas e matemática me deu uma quebradinha um pouco nas questões. E dito e feito, gente, meus acertos de naturezas foram maior do que de matemática, o que é, assim, uma novidade enorme, gente, porque, gente, eu sou péssima em naturezas. No meu primeiro Enem, não sei se eu já falei aqui não, mas eu acho que aqui no YouTube não, mas eu tirei 11, acertei 11 questões de natureza, 11 de 45, porque não foi nenhuma anulada naquele ano que eu fiz o meu primeiro Enem. E assim, gente, sério, mas gostei das minhas quantidades de acertos, deu pra ver algumas coisas, mas tem outras que nem eu falei, ó, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tem essa questão aqui, ó, de... Gente, eu esqueci o nome disso. Meu Deus. Aí, ó, tá vendo? Eu não lembro nem o nome, por isso que eu tenho que revisar. De radioatividade. Eu acertei, tá vendo? Mas eu acertei, só que na hora que eu tava fazendo a prova, eu coloquei aqui, ó, revisar. Porque é uma matéria que eu acertei, mas quando eu tava fazendo, eu tava assim, será que é isso mesmo? Eu me esqueci. E uma coisa que eu não admito é eu me esquecer. Outra coisa também, gente, que eu vou fazendo, que eu acho que me ajuda muito na agilidade da prova, é toda vez que eu termino de fazer uma página completa, ou seja, eu já fiz todos os exercícios de uma página, eu coloco ok. Porque aí, quando eu vou voltando na prova, eu não preciso, tipo assim, essa página eu já fiz tudo, ficar olhando toda a página. Se tem um ok lá em cima, eu já pulo a página e vou procurando página que não tem ok, sabe? Então eu sempre faço isso também, gente, meu cabelo tá sujo. Não, tipo assim, ele não tá sujo, mas não sei o que tá acontecendo com ele, que não tá ficando bonito. Principalmente na câmera. Eu acho que é porque, gente, eu tô enjoada dessas luzes que eu fiz aqui. Já enjoei. Aí, semana passada eu ia pintar o cabelo, só que não deu certo pra eu pintar, porque meu cartão não passou na hora de comprar. Eu não sei porquê. Depois disso, eu só quero tomar um café. Só que, gente, assim, uma coisa que eu faço pra não me dispersar na hora que eu estou estudando. Gente, essa bosta desse negócio, ele não tá me seguindo, tá, mãe? Agora vai começar a me seguir. Só que vocês ficarem tontos, vocês podem colocar aqui nos comentários que aí na próxima vez eu paro de fazer isso. Porque mesmo, ó, segue e fica meio tonto. Enfim, uma das coisas que eu faço, gente, pra não dispersar na hora de estudar, é sempre trazer pro meu quarto tudo que eu preciso. Então, se você vir aqui, ó, sempre vai ter uma garrafinha de café, água e só. Eu tô vendo nada com nada no meu Instagram aqui. Diva, a melhor cabeleireira do mundo, tá, gente? Se vocês quiserem, podem contratar, porque... Tem agora pra corrigir esse simulado, agora 100%. Tá, basicamente a minha primeira etapa é marcar com certo e errado as questões que eu acertei ou que eu errei. A segunda etapa é ver o que eu errei de que matéria. Por exemplo, eu errei uma questão de química aqui, aí eu vou marcar essa questão de química e vou ver a correção dela e vou ver a correção. Se for de matemática, por exemplo, eu tento refazer a questão. Física também, se for alguma questão de conta, enfim, eu tento refazer a questão. Então, eu sempre tento ver o que eu errei. E aí, beleza. Depois disso, eu vou selecionar qual matéria é esse assunto que eu errei pra eu dar uma revisada. Incluindo também, lembra que eu comentei com vocês, aquelas que eu escrevo, vou revisar... Enfim, essas daí também eu vou revisar. Aí eu vou mostrar no post-it pra vocês quais matérias que eu errei e quais matérias eu vou revisar. E é isso, gente. Faço a correção a partir da plataforma do Ferreto também. Eu errei a questão 7 de Química. E aí eu vou ver a correção. Vamos lá para nossas reações orgânicas. Tinha que ser reações orgânicas, né, gente? Analgésico. Tipo assim, em Química, até que eu me dou muito bem. Ano passado eu só errei uma questão de Química no Enem e uma questão de Biologia, o resto tudo foi Física. Só que, gente, reações orgânicas não me coloca na minha frente, não. Nossa, Deus, ô trem chato. Enfim, terminei meus estudos de hoje. Achei que essa hora nunca chegaria ao fim, mas chegou.
o dia ainda não acabou, vou ir na igreja agora. Eu tô participando de um teatro e a gente vai ensaiar. E aí é isso. Tô aqui fazendo uma maquiagenzinha, porque, ai gente, eu nunca saio de casa. Então assim, pra onde eu saio tem que ser um grande mousse, né? Aqui, eles podem ser até de cartolina e a gente plastificar ele pra ficar mais firme. Não precisa nem ser, porque aí na discussão, por exemplo, de Jesus vai ser. Ou então uma corneta. Tá gravando pro YouTube? Uhum. Se for famosa, eu vou te processar. Porque eu vi ele, eu falei. Cagagem.